Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Momento Redenção. Hoje eu gostaria de continuar conversando sobre racismo e espiritismo. Para isso, eu vou utilizar textos da codificação, né? Hoje o nosso livro escolhido é o Livro dos Espíritos. O capítulo se chama Lei de Igualdade e os itens que nós vamos tratar, as perguntas que nós vamos estudar, estão organizadas sob o título Desigualdades Sociais. Bom, o tema do racismo tem sido recorrente no noticiário. Nós temos algumas questões importantes vivenciadas no nosso país e questões importantes vivenciadas em outros países que nos trazem nesse momento reflexões importantes sobre essa questão. Talvez estejamos vivendo hoje um dos momentos mais propícios para pensar sobre esse tema. Considerando que a doutrina espírita nos chama a responsabilidade quanto a todas as nossas escolhas sobre a forma como exercemos o nosso livre-arbítrio, o nosso estudo tem hoje o foco em pensar como construímos uma sociedade que se torna tão desigual ao longo do tempo. E qual é a nossa responsabilidade hoje em transformar esse cenário? Para começar, antes de chegarmos no Livro dos Espíritos, eu vou falar algumas frases. Depois você me diz se elas fazem parte do seu vocabulário. Vamos lá? Eu gosto de humor negro. Não se ofende não, isso é inveja branca. Esse é apenas o lado negro da força. Filho, pega ali o meu celular, ali no criado mudo. Eu não sou racista. A nossa doméstica é quase da família. Essa menina, hein, tem um pé na cozinha. Você entrou para minha lista negra. Aquela mulher, hein, é da cor do pecado. A única coisa que eu não quero é denegrir a minha imagem. Olha só, me respeita, hein? Me respeita porque eu não sou tua nega. Está tarde, gente, está tarde. Vamos dormir que amanhã é dia de branco. Você pode até não saber qual é a origem dessas expressões, mas algumas coisas você sabe. Você sabe que quando eu falo de humor negro, lado negro da força, eu estou falando de minha lista negra, eu estou falando de algo negativo, não sabe? Você sabe que quando eu falo que eu não quero denegrir a minha imagem, eu estou falando que eu não quero tornar a minha imagem negativa, não sabe? Ao mesmo tempo, nós classificamos algumas pessoas, como eu, como pessoas negras. Será que isso não tem, ao longo do tempo, nenhum impacto na forma como nós olhamos a sociedade? Será que isso não tem nenhum impacto na forma como crianças e jovens constituem a sua personalidade? Você pode até não saber de onde vem a expressão não sou tuas negas, mas você sabe que é algo negativo. Dá para inferir que com algumas pessoas, e aí colocada como as tuas negas, você pode fazer algumas coisas que, no caso, quando o interlocutor fala me respeita que eu não sou as suas negas, você sabe que com ela você não pode fazer. Você pode até não saber que as mulheres negras escravizadas no Brasil eram tidas como escravas também sexuais, eram sistematicamente estupradas. E por isso aquelas com quem se pode fazer qualquer coisa. Mas quando você fala não sou das tuas negas, você sabe que alguma coisa negativa não deve ser feita com você, mas pode ser feita com as negras. Isso reproduz um estereótipo muito negativo, de que para algumas pessoas, algumas coisas são naturalizadas. Quando se diz que aquela mulher é da cor do pecado,
quer dizer que o pecado, né, o olhar lascivo está na cor da pessoa e não naquele que olha, de modo que aquele que olha e aquele que faz, por exemplo, cantadas indevidas, violentas, aquele que agride, aquele que estupra as mulheres negras, fazendo um parêntese que isso é um traço que trazemos da nossa história cultural de escravidão, mas que se reflete hoje quando se verifica que entre as mulheres estupradas no país, as mulheres negras representam a maior parte. A gente sabe que há uma hipersexualização da mulher negra e o entendimento de que ela está sempre disponível, porque esse era um entendimento e é um entendimento culturalmente trazido pela história de escravidão do nosso país, que foi o último, inclusive, a abolir a escravidão no mundo. Então, hoje nós ainda trazemos no nosso cotidiano muito dessa herança. Por isso que essas frases fazem parte natural, normal do nosso vocabulário. Muitas vezes, hoje, quando se fala da origem das palavras, da origem das expressões, muitas pessoas falam, mas eu não sabia. Tudo bem, mas a partir de hoje você sabe. E a partir do momento que você sabe, qual é a sua postura? A partir do momento que você sabe, e hoje nós sabemos muitas coisas, e a própria doutrina nos ensina que saber é comprometer-se, qual é a sua postura enquanto cidadão? Qual é a sua postura enquanto cristão? Entender que expressões como, por exemplo, denegrir, né? Tornar negro, significa que tornar algo negro quer dizer tornar algo ruim. Isso não lhe diz nada a respeito de como outras pessoas, diferentes de você talvez, e que sejam negras, possam se sentir a partir de algumas expressões? Se não, isso dá um indício de que você está no grupo privilegiado, de que essas situações soam com você, para você, de forma tão natural que você ainda não parou para pensar no próximo. E se somos cristãos, se somos espíritas, se pregamos o amor ao próximo, acende-se uma luz de alerta. Alguma coisa precisa mudar no nosso comportamento. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Essa é a pergunta 806. Kardec então está questionando aos espíritos se é uma lei natural que haja desigualdade na sociedade. E os espíritos respondem não. É obra do homem e não de Deus. Então, os espíritos respondem que as desigualdades sociais são obras do homem e não de Deus. Hoje, por tudo que está sendo dito na mídia, você já entendeu que o racismo é estrutural. Ele faz parte da forma como nós nos relacionamos, da forma como nós aprendemos e ainda ensinamos as crianças, por exemplo, a ler e a ver o mundo, de forma que passa a ser natural uma diferença, e as diferenças sociais, inclusive entre brancos, pardos e negros. E isso é um traço de cultura que se repete no mundo todo, mas no Brasil isso tem características bem particulares. O filho da minha amiga, uma família mestiça, no sentido de que a esposa era branca e o pai, né, da criança, o esposo, era de origem japonesa, perguntou para ela, quando tinha uns 7 anos, por que todos os negros eram pobres. E ela ficou muito intrigada com aquilo e surpresa com aquela pergunta e falou, não, mas nem todos os negros são pobres. E aí falou, você não vê a tia Fernanda? Você não tem um amigo na escola? Aí ele respondeu que sim, mas que ele via também os mendigos, mas que ele via os meninos no sinal, mas que ele via a Glorinha, que é a moça que limpava a casa.
E ele perguntou se a Glorinha morava naquelas mesmas estruturas que ele via nos morros quando ele ia visitar os avós paternos. Os avós moravam na Zona Sul, no Jardim Botânico. Ele era um menino da Tijuca, não convivia próximo a favelas, mas reparava de forma muito sensível o mundo ao seu redor. E ele questionava a mãe, essas estruturas de moradia, né, do jeito dele falar, são muito ruins. Por que a Glorinha, que para ele era uma pessoa tão boa, óbvio, era quem limpava a casa dele, cuidava dele desde que ele era bebê, fazia comida, por que a Glorinha fica ali? Por que a Glorinha não sai de lá? E ele começou a se incomodar com 7 anos com essas diferenças que ele via. Porque ele é uma criança, mas quantos de nós adultos sente algum nível de indignação com isso? O nosso olhar está naturalizado. Isso já se tornou relativamente natural. Vamos ter sempre em mente a resposta dos espíritos, que dizem que nós é que estabelecemos as desigualdades sociais. E vamos raciocinar com dados de vida real. O IBGE atesta que 56% da população do Brasil é negra. Diante desse fato, não lhe causa estranheza não haver um número expressivo de negros no poder, no comando de grandes instituições? Você nunca estranhou que na sua escola, na sua universidade ou atualmente no seu trabalho, considerando que os negros, nós negros, somos 56% da população, você tenha mais pessoas de pele negra na limpeza do que como professores, do que como líderes ou chefes de serviço ou em cargos mais altos? Eu, por exemplo, trabalho num hospital em que tem 70 médicos. São 70 médicos trabalhando nesse hospital. Desses 70 médicos, apenas 2 são negros, um homem e uma mulher. Mas 56% da população é negra. 70% dos que acessam o Sistema Único de Saúde, onde eu trabalho, são negros. Há uma disparidade, então, nos grupos e na forma como essa população se distribui na sociedade, que é inquestionável. Você, por exemplo, já ouviu ou já usou a expressão cabelo ruim? Se um é ruim, é porque há outro tipo que é bom. E como que esse bom, nessa sociedade em que 56% da população é negra, não é o reflexo, não é o espelho dessa própria população? Quais são os mecanismos que fazem com que a maioria se torne minoria? Então, esses são exemplos que caracterizam isso que é uma estrutura de pensamento. É a forma como nós pensamos e fomos educados, somos educados e reproduzimos o sistema. E por isso a nossa responsabilidade. Vamos fazer mais um exercício. Quando você pensa na palavra, quando você ouve a palavra médico, você pensa numa pessoa negra ou numa pessoa branca? Quando você ouve a palavra doméstica, você pensa numa mulher negra ou numa mulher branca? Quando você ouve a palavra juíza, você pensa numa mulher negra ou numa mulher branca? Quando você ouve a palavra gari, você pensa num homem ou numa mulher, negro ou branco? Foi feito um estudo com crianças da mesma idade, no qual se apresentavam bonecas exatamente iguais. A diferença entre elas era que uma era negra e a outra era branca. E aí a pergunta feita às crianças era: qual é a mais bonita? Elas estavam vestidas da mesma forma, era exatamente a mesma boneca estruturalmente, mesmo material, mesmo tufinho de cabelo. Lembra aquele meu bebê que a gente tinha? Que tinha só um tufinho de cabelo, né, na cabecinha careca, porque remontava um bebê. E aí as crianças, na grande maioria, responderam que a boneca mais bonita era a boneca branca, porque isso é um valor, né? Isso é um traço cultural.
é a forma como os padrões se estruturam. Isso hoje vem mudando, né? Isso vem mudando, as pessoas, nós vemos nas ruas, inclusive, as pessoas com os seus cabelos encaracolados, sem alisar, né? O uso desses turbantes, de coisas que remontam à cultura e a beleza dessa produção, né? Dessa estética negra. Mas isso ainda não é um padrão de beleza que transforme as estruturas sociais, né? Isso é um fato. Kardec, então, pergunta para os espíritos o seguinte, na 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí os espíritos respondem, eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Então, como eu falei lá no início, nós vivemos atualmente um momento muito especial. Um momento em que essa pauta racial, tem ganhado a mídia de forma muito mais intensa, tem ganhado espaço nos noticiários. Mas esse assunto foi um assunto tão pouco falado, tão pouco discutido, que ainda se vê alguns negros, inclusive, um pouco desconfortáveis ao tratar desse assunto. Os espíritos dizem, pouco a pouco, gradualmente, as coisas vão melhorando. Então, hoje se estimula que nós falemos das coisas e que possamos dar a ela os nomes que elas efetivamente têm. Então, quando nós não estranhamos as diferenças, quando nós naturalizamos a diferença, quando nós conseguimos enxergar as pessoas em locais totalmente diferentes, esse lugar é para você e esse não, nós estamos sendo racistas. E aí é nesse momento que nós começamos a perceber o quanto isso é uma estrutura que nós trazemos. Trazemos da educação que temos hoje, trazemos da sociedade, do que absorvemos na sociedade e certamente trazemos das nossas histórias de vidas passadas, né? Imagina quanto deve ser realmente assustador e difícil para um escravocrata de ontem viver numa sociedade em que se fala tão abertamente sobre isso e que se busca realmente a vivência em sociedade real de direitos iguais, de oportunidades iguais, né? Então, todas essas discussões vêm vindo à tona. No Brasil foi criado intencionalmente um mito de democracia racial. Democracia racial seria vivermos todos muito bem, seria ter uma sociedade em que não há diferenças, todos têm as mesmas oportunidades. E qual foi a parte boa disso? A parte boa é que, por exemplo, nós não vemos aqui os conflitos que vemos nos Estados Unidos, a ponto de termos um discurso frontalmente, violentamente segregacionista. Parece que está tudo bem, mas obviamente que não está tudo bem quando nós observamos que os negros são a maioria nas favelas, são a maioria nos empregos com menor qualificação, consequentemente têm os menores salários, apresentam menor escolaridade, vivem em situações de saneamento mais precárias, têm menos acesso à saúde. Isso não é uma observação empírica, isso não é uma opinião pessoal. Um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, publicado em 2017, numa das revistas mais conceituadas de saúde pública no Brasil, fez análise dos resultados, né, da análise de 23.894 prontuários de mulheres que deram à luz, né, seus filhos em hospitais públicos e privados. A partir do resultado da análise desses prontuários, eles deram o seguinte título a esse estudo: A Cor da Dor.
iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil. Imagina as revelações que esse estudo fez. Vou te contar. Ele mostra que, inclusive independente da origem do hospital, se ele é público ou privado, há uma crença entre os profissionais de saúde que as mulheres negras são mais aptas ao parto. E sendo mais aptas ao parto, elas precisam, por exemplo, de menos anestesia, de modo que, na comparação entre brancas, pardas e negras, as mulheres negras tinham um parto com muito mais dor do que todas as outras, porque se inferia que ela era mais forte e que ela precisava menos de cuidado. As mulheres negras, na grande maioria, se internavam sozinhas para o parto, quando internar-se com acompanhante é um direito, até para que todos os cuidados, para que o parto seja cuidadoso, possam ser solicitadas e verificadas não só pela parturiente, mas também pelo seu acompanhante. E essas mulheres acabavam relatando muitos maus tratos. Nesse grupo todo, né, de mulheres brancas, pardas e negras, considerando as que tinham e as que não tinham acompanhante, em geral as mulheres negras que não tinham acompanhante relatavam maus tratos durante esse processo, mas não sabiam identificar qual era o motivo. Então, elas mesmas não traziam a questão racial como uma questão importante. Talvez porque não falássemos tanto sobre isso, né, naquele momento daquela pesquisa. Esse estudo foi publicado em 2017, então ele remonta até um período que vai até 2014. E cada vez mais, como diz os espíritos, as coisas estão mudando, né, e essa consciência vem crescendo. Mas nós não vivemos uma democracia racial. Justamente porque as oportunidades são diferentes, o tratamento é diferente, inclusive num sistema que se diz universal, que tem cuidado para todos, inclusive diante de protocolos de tratamento dentro da própria área de saúde. Nós somos profissionais de saúde, então nós determinamos como que os protocolos serão ou não seguidos segundo as nossas crenças. E é isso que o estudo aponta. Ele coloca como título a cor da dor, ressaltando quantas dores, quantas dificuldades as mulheres negras passam nesse processo do parto, independente do tipo de instituição em que ela esteja inserida para esse cuidado. Eles mostram que a taxa de morte materna é muito mais alta entre as mulheres negras, que as crianças em geral nascem pós-termo, então que se arrasta muito mais esse processo antes de uma intervenção, que as intervenções são menos contundentes. Então, nós vemos que isso é um processo, foi uma construção coletiva, é uma construção que ainda é reforçada por muitos de nós, né, quando nós somos agentes sociais, mas que vai mudando ao longo do tempo. E nós estamos num momento crucial de mudança. E aí fica sempre aquela pergunta: qual é a sua participação nessa mudança? Os espíritos continuam falando. Desaparecerá, então essa desigualdade social desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento, ou seja, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, deixarem de pautar as relações, restará apenas a desigualdade do merecimento, do mérito, do que cada um faz para ter uma posição na sociedade, enfim, suas conquistas diferenciadas, né? O próprio Evangelho fala nas desigualdades das aptidões, falando que os espíritos são diferentes. Então, eles mesmo que todas, por exemplo, as riquezas fossem igualmente divididas, haveria uma diferença por conta das aptidões. Mas isso não é o que acontece hoje, que fique claro, isso não é o que acontece hoje, porque hoje nós vivemos os resquícios da construção que nós fizemos de desigualdade, né? Então, a partir do momento em que
todas as oportunidades forem iguais, aí sim a gente começa a falar em meritocracia. E aí eu faço uma pergunta para você. Sabendo que então as pessoas hoje, a nossa sociedade, partem de lugares diferentes, se a gente fosse pensar, por exemplo, numa corrida, tá cada um numa posição diferente, para disputar, por exemplo, uma vaga na universidade, qual é a sua opinião sobre as cotas e os processos em processos seletivos? Partimos de locais diferentes. Porque essa questão era uma questão importante, né? Em 2004 surgiram políticas afirmativas de educação. Os pesquisadores começaram também a medir desempenhos para dizer, bom, se eu gero cotas, por exemplo, para negros na universidade, eu diminuo a capacidade de produção intelectual da universidade, eu diminuo o prestígio da universidade, os alunos têm nota menor, ou os alunos saem mais da faculdade. E o que foi visto ao longo dos anos é que as notas são similares, então o desenvolvimento, desde que o aluno tenha o aporte suficiente para permanecer na universidade, o desenvolvimento é similar, não tem diferença entre quem entrou por cota e quem entrou pelo processo regular, e mesmo em situações diferenciadas, como o ProUni, por exemplo, em que as universidades privadas recebem um incentivo fiscal para oferecer bolsas para alunos por questões relacionadas à cor de pele, né? Como cotas para negros também, ou questões de renda, o desempenho desses alunos na avaliação nacional do ensino superior, dos cursos de ensino superior, também não deixa nada a desejar. E isso prova que a questão é questão de oportunidade e não questão de capacidade. As pessoas têm capacidade de se desenvolver, de estudar, de sair desse ciclo vicioso de um pai que não estudou, uma mãe que foi doméstica, e poucas oportunidades de aquisição de empregos com maiores qualificações, porque eles têm condições de estudar nas universidades, de se formar e de pleitear cargos melhores na vida. Isso já está comprovado. Mas a sua opinião vem mudando, porque esse é um assunto que se discute desde 2004 e algumas pessoas ainda usam argumentos negativos contra oportunidades, né? O que não deveria ser algo comum ao nosso discurso como um discurso cristão. E os espíritos continuam falando: dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então Kardec pergunta o seguinte: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Então essa é a pergunta 807. O que pensar daqueles que abusam das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E os espíritos respondem: merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Nós estamos então construindo uma sociedade, nós estamos desejando um mundo de regeneração, um mundo melhor. E o que nós estamos fazendo para que a nossa sociedade seja melhor? O que nós estamos fazendo para que esse mundo seja melhor? O que nós estamos fazendo para que, em um outro momento, nós tenhamos condições mais justas de vida nessa sociedade? Então, convém pensar em que medida nós hoje contribuímos para esse estado de coisas e o que nós podemos fazer para transformá-lo. Há uma frase repetida hoje sistematicamente de que ser antirracista não é simplesmente estabelecer algum discurso, mas sim ter ações que reduzam o racismo existente em cada um de nós, que reduzam as expressões que nós vemos na sociedade como um todo. Então, cabe educar as nossas crianças, os nossos amigos, os nossos parentes. Existem ações concretas que nós podemos fazer
e que se caracterizam como a construção de uma sociedade mais justa, de mais oportunidades, de menos segregação e uma sociedade realmente antirracista. O que você pode fazer? Um outro momento eu te explico. Até o próximo Momento Redenção.